Olá pessoal, tudo bem com vocês? Segunda aula de gestão estratégica com o professor George, mestre em administração, e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a gestão estratégica macro do estado de Minas Gerais, ok? Nós falamos na primeira aula sobre gestão estratégica, sobre conceitos básicos de gestão estratégica, para você ter um entendimento de como funciona, tanto no âmbito empresarial, tanto no âmbito do Estado, que a gente está trabalhando aí, principalmente nessa área pública. Agora, especificamente, eu quero falar com vocês sobre o Estado de Minas Gerais, como que funciona, como é estabelecido, como é criada a gestão estratégica do Estado de Minas Gerais. Vamos fazer essa viagem junto, é uma matéria importante, nós lecionamos isso nos cursos de gerentes públicos, e é interessante vocês aprenderem sobre esses determinados assuntos. Tranquilo? Vamos comigo. Nós vamos falar um pouquinho na unidade 2 de entender como construir a gestão estratégica no âmbito estadual, Minas Gerais. Ok? Vamos lá. E aí, falando diretamente de um dos documentos mais importantes, talvez o mais importante de Minas Gerais, é o que vai direcionar, é o que vai mostrar como guia em um período amplo e um período longo. Lembra quando eu falei com vocês que a gente pensa no âmbito estratégico, a gente pensa a longo prazo? Lembra lá? Eu mostrei para vocês lá na primeira aula sobre o planejamento organizacional. E esse planejamento organizacional, no âmbito estratégico, na alta administração, ele tem uma visão da empresa como um todo, ele tem uma forte orientação externa, né, que a gente vai impactar tudo e vai estudar as variáveis externas. Ele vai ter um foco no longo prazo e os objetivos gerais, né, são bem amplos, é geral, de maneira geral para a organização. E o plano é de forma genérica, ele só vai dar uma luz para que os departamentos depois absorvam essa ideia e de forma harmônica, coloque toda essa visão empresarial que tem dentro da organização no âmbito estratégico para funcionar em cada departamento, e a cada junção disso daí vai transformar isso num plano estratégico. Então pense comigo. Agora o que eu vou falar? A gente vai falar aqui em cima, no âmbito estratégico, na alta administração, na cúpula organizacional, pensando de maneira estadual. A gente está falando de Minas Gerais, um estado maravilhoso e lindo que eu amo, que a gente vive aí e trabalha nesse estado abençoado. Então a gente vai falar sobre o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado. Ele é de 2019 até 2030, longo prazo, um prazo maior. Você vai ver que abarca vários governos, ele não é só de um governo, ele não é apenas um governo que vai trabalhar isso daí. A gente pelo menos tem 3 governos que trabalharão nesse plano estratégico, ok? Então esse Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado que dá uma continuidade. A administração pública profissional precisa desse período de continuidade. Ele precisa de transformar em continuidade as suas ações para que o Estado consiga se desenvolver nas coisas que são mais importantes, nos assuntos mais importantes. E aí esse Plano Mineiro vai pegar todas as vertentes, que, cara, ele é gigante. E aí ele vai pegar todas as vertentes que a gente tem no Estado, todas as variáveis, saúde, educação, segurança. A gente vai falar de todas as áreas administrativas, as áreas operacionais, né? E vai transformar isso em algo mensurável, em algo que a gente vai poder ter um resultado de longo prazo. E aí, como que é feito esse plano? Ele observa o cenário atual, estuda do cenário atual, verifica o que aconteceu no passado, faz um planejamento retrospectivo, estuda o cenário atual, para que você possa planejar uma ideia posterior, que nós chamamos de prospectiva. Um cenário prospectivo é importante para o planejamento estratégico de um estado gigantesco como o de Minas Gerais. E aí, você vai perceber também que são várias secretarias que trabalham com isso, mas várias mesmo. Quando eu falo em várias secretarias, é porque você tem o governador do estado que vai trabalhar, o vice-governador, o secretário de planejamento e gestão, secretário de gestão estratégica, né?
o desenvolvimento social, de educação, da fazenda, de estado de governo, secretaria de governo, secretaria de infraestrutura, e segue em relação ao meio ambiente, planejamento de gestão, todas, gente, todas as variáveis, tudo, todo mundo trabalhando aqui no mesmo prol, no mesmo objetivo de desenvolver planejamento estratégico para o estado de Minas Gerais. E vai estudar cada parte do estado, onde vai fazer, qual recurso que vai implementar, como está a situação atual, o que seria o ideal, o que seria perfeito. E aí o planejamento do estado vai sendo desenvolvido juntamente com esses diversos órgãos. E a gente vai falando sobre os estudos retrospectivos. Olha só, se você perceber, desde 2002, quais são as receitas, né? Como que está evoluindo a receita e a despesa do Estado, como que ocorre essa evolução. Perceba que as receitas e despesas do Estado, eles vêm fazendo um crescimento praticamente juntos aqui desde 2002. Porém, em 2013, houve um aumento maior de despesa em relação à receita. Isso não funciona e é uma preocupação. E como que coloca isso no eixo? Como que melhora a economia estadual para ampliar a sua receita? Como que melhora a economia do Estado, o desenvolvimento social, o desenvolvimento econômico estadual, para que essa receita possa ser desenvolvida? Essa é uma grande questão que o Estado vai trabalhar, que o governo vai trabalhar, essa luz que o governo vai trabalhar para encontrar uma resposta definitiva, para encontrar uma resposta que possa fazer com que o Estado de Minas Gerais tenha realmente capacidade de se planejar e de desenvolver. Aí, a partir dessas variáveis, é que a gente consegue ter o retorno necessário, o retorno satisfatório aí do Estado. Beleza? Continuando. Vamos lá, só ajustar aqui. E aí, pessoal, olha só o que é interessante, Dá um probleminha aqui, só um ajuste aqui rapidão. Beleza, tranquilo. E aí, quando você observa os fatores de mensuração, eles começam a fazer o estudo da situação atual, né, de como está o Estado, sabendo como que é a agropecuária, o tanto que tem que se desenvolver, qual que é o percentual da indústria, qual que influencia aqui nas variáveis econômicas estaduais, em relação ao serviço, quais que são impactados aqui, como que funciona, o que que o Estado produz, o que que o Estado gera de economia, e isso vai automaticamente gerar de receita. Beleza. E aí, continuando, o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado também, estudando aqui a participação do Estado no PIB nacional. Olha aqui, ó, estudando cenários, sabendo como que é a economia, como que se desenvolve a economia e como essa economia vai impactar no âmbito estadual. Olha só, e a gente vai buscar cada vez crescer mais, cada vez desenvolver mais, para que o Estado se torne pleno e capaz de controlar a sua administração. E lembra da visão estratégica que nós conversamos na primeira aula? A gente aprendeu um pouquinho sobre ela. E aí, cara, que vem surgindo os conceitos de gestão estratégica. Primeira coisa, a visão de futuro em 2030 vai ser o orgulho de ser mineiro. Então o Estado vai desenvolver tão bem as ferramentas estratégicas, vai saber tão bem essas ferramentas, que a gente vai pensar o seguinte: cara, eu tenho orgulho de ser mineiro. Ser mineiro é muito bom. Olha que maravilha. Então, essa é a visão de futuro do mineiro, no caso do Estado de Minas Gerais. E aí, quais são os princípios elencados aqui para que isso aconteça? A bandeira número 1 é que o governo seja eficiente, inovador, a serviços das pessoas, né? Então, o governo vai trabalhar para as pessoas, para o seu contribuinte. Primeiro ponto. Segundo, o governo vai ser focado em suas responsabilidades essenciais. O que é importante para o governo? E aí vem aquela ideia de privatizar, diminuir o tamanho do Estado, reduzir custos e tal. Por quê? Porque o foco principal é qual é a razão de ser governamental. Qual é a razão de ser do Estado de Minas Gerais? Terceira, a economia mineira como protagonista no desenvolvimento econômico e tecnológico. Então, a economia vai ter esses dois focos, né? Essa parte de desenvolvimento econômico
e a parte tecnológica, porque a tecnologia ajuda a reduzir custo, diminuir efetivo, diminuir pessoal, fazer com que as pessoas trabalhem mais voltadas para a tecnologia e tenham resultados cada vez mais rápidos, com um recurso mais escasso. E aí, continuando, bandeira 4 aqui vai ser o governo com alto grau de investimento, reconhecido pelas instituições de risco, pela excelência na gestão fiscal sustentável. Uma gestão fiscal onde você tem um gasto, né, menor do que uma arrecadação. Essa é a ideia de uma gestão fiscal. E aí os princípios que serão elencados serão foco nos resultados e não nos meios. Então, trabalhar com eficácia e não somente com eficiência. Então, buscando resultados concretos, né? E não focar totalmente nos processos, porque o processo, muitas vezes, estadual, é extremamente burocrático. Então, quanto mais burocracia, quanto mais amplo for essa burocracia, pior. Então, se eu chegar lá assim, cara, eu quero um resultado mais rápido, eu quero um resultado muito melhor. No caso, ser eficaz. Lembra da eficácia e eficiência? Eficácia é resultado, eficiência é processo. Eu diminuo esse processo, eu alcanço resultados mais rápidos e resultados com mais qualidade. O cidadão é quem gera riqueza e não o Estado. Então, focar no cidadão como gerador de riqueza principal aí para o Estado de Minas Gerais. Estimular a concorrência, garantia de proteção de propriedade e patrimônio, fazer com que a concorrência seja benéfica aos contribuintes, porque quanto mais concorrência, menor custo e maior qualidade de prestação de serviço aí, principalmente no âmbito estadual. 4. Equilíbrio fiscal como base na redução de controle das despesas e redução de tributação de longo prazo. Então vamos diminuir o tributo, que é uma ideia principal para chegar em 2030, né? Tendo um controle de despesa também, fazer com que a despesa do Estado seja menor para que você possa diminuir o custo desse Estado. 5. Descentralização de decisão e delegação de funções a terceiros. Então você vai descentralizar, a decisão não vai ficar somente em um grupo e uma gestão, e sim vai ser descentralizada para que aconteça, né, principalmente na ponta da linha. 6. Desburocratização dos processos. É aquilo que a gente vem conversando. Se eu diminuo o processo, se eu desburocratizo, eu gero mais eficiência e também mais eficácia aí ao final. Eu consigo um resultado mais rápido, com maior qualidade. 7. Simplificar e dar mais eficiência, clareza e objetividade nas ações, acompanhando a efetividade das mesmas. Isso é importante, simplificar todos esses processos. 8. Integração entre as áreas e órgãos por meio de ações, informatizações transparentes e compartilhadas, que é harmonia, gente. A segurança pública tem que estar harmonizada com a educação com a segurança pública, com a saúde. Você tem que criar uma harmonia entre o Estado para que o Estado seja completo. Uma coisa não pode trabalhar sem a outra, tem que ter uma visão ampla, cara. Eu fico doido quando o pessoal acha que o Estado é algo separado, quando tem educação, saúde e segurança pública toda separada. Isso é integrado, irmão. Isso é integrado, cara. Isso é um processo que acontece de forma integrada. 9. O servidor e o cidadão são autônomos, responsáveis e responsabilizáveis pelos seus atos. E aí, meu amigo, é a responsabilidade de cada um no processo decisório. E trabalhar pela meritocracia, as pessoas que realmente desenvolverem, que realmente aperfeiçoarem, fizerem um bom serviço, vai ter um reconhecimento maior no âmbito do Estado. Essa é a ideia. Outra coisa que a gente vai trabalhar, né, continuando essas questões de estratégia, serão os objetivos estratégicos. Esses objetivos estratégicos serão aqueles que serão mensurados. Serão os objetivos mensurados. Aquilo que você vai buscar, aquilo que você vai trabalhar. E aquilo eu vou criar projetos em cima disso daqui. Qual é o objetivo? O objetivo que a gente tem é ser um Estado simples, eficiente, transparente e inovador. Se for esse aqui, eu vou criar vários projetos para diminuir, né, essa questão de burocracia, aumentar a simplicidade do Estado, melhorar a transparência, fazer com que o Estado seja inovador em várias vertentes. E aí eu vou construir projetos para isso. Então o objetivo estratégico é a luz e o projeto vai fazer com que isso se torne realidade em cada área de atuação. Aumentar a segurança e a sensação de segurança. Então é outro aspecto importante no âmbito estadual, melhorar isso daí. Terceiro,
Proporcionar acesso ao serviço de saúde de qualidade. Então, é proporcionar mais qualidade e saúde para a população de maneira geral. Como fazer isso de maneira efetiva? Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas, trabalhar com relação ao meio ambiente, ser referência em qualidade, eficiência e oportunidade em ensino, que é um dos fatores importantes, que é muito importante, mostrar qual que é a qualidade do ensino. Cara, ensino de empreendedorismo, melhorar a qualidade, melhorar a oportunidade, para que esse pessoal consiga sair da escola pública pensando em se estabelecer no mercado econômico, social, que é muito importante isso. Reduzir a vulnerabilidade, promovendo a trajetória para a autonomia, né? Verificar o que é vulnerável, o que está sendo mais fraco, quais são as dificuldades maiores para você proporcionar uma trajetória muito mais eficaz e autônoma para todas as áreas do Estado. Tranquilo. Desestatizar e estabelecer parceria com o setor privado. O setor privado movimenta muito a economia. Ele acelera, ele melhora, ele traz emprego, ele gera emprego, gera riqueza. Então, fazer com que o Estado seja desestatizado e diminuir, né, as empresas estatais. Essa é a ideia. Privatizações. 8. Recuperar o equilíbrio econômico e financeiro do Estado. Recuperar. Por quê? Porque é aquilo que eu mostrei para vocês. O Estado, hoje, ele gasta mais do que arrecada. Isso é um problema e isso vai estourar lá na frente. Isso é grave. Então tem que dar uma olhada também nisso daí. 9. Ser o melhor destino turístico e cultural do Brasil. Então é vender o Estado de forma que as pessoas de fora venham e melhore a economia local. Melhore a economia no âmbito do Estado. Proporcionar mais turismo. Essa é a área de turismo. 10. Ser o Estado mais competitivo e mais fácil de se empreender no Brasil em agronegócio, indústria e serviço, propiciando ambiente para melhor geração de emprego e mais renda. E é isso. Ser menos burocrático, facilitar o acesso da pessoa a transformar todas as suas ideias e inovações em projetos estruturados em empresas capacitadas. Ok, essa é a ideia do Estado. E aí, gente, é aquilo que a gente vem trabalhando com vocês. É aquilo que eu venho conversando com vocês. Para que isso aconteça, para que isso se torne viável, a gente precisa de pensar da seguinte maneira. Tudo isso vai ser colocado numa planilha, e essa planilha vai trazer o objetivo. Nesse objetivo, eu vou criar um indicador para acompanhar esse objetivo estratégico, certo? A descrição desse indicador. Eu vou começar a transformar esses indicadores em metas até 2030. Cada objetivo irá ajudar no monitoramento e alcance de algo desejado, que seria esse objetivo. Vou criar uma referência anual de quando iniciou esse objetivo, quem é que vai dar o recurso específico, qual que é o período de avaliação e de observação se esse objetivo está sendo cumprido ou não, certo? E qual é a meta, como que vai melhorar isso? Aqui eles colocaram em 2022, 2026 e 2030. Então, 2022, eles querem alcançar 60% do objetivo, em 2026, 70%, em 2030, 80%, quando eu falar de índice de transformação digital do serviço público. Então, lembra que o Estado, de maneira genérica, colocou aquilo lá? Agora, para ele transformar em algo mais concreto, ele vem com aquele objetivo do Estado, que é grande, que é macro, cria os indicadores. O primeiro aqui, exemplo, é o índice de transformação digital do serviço público, transformar em serviço público digital, descreve a ideia desse indicador, os valores de referências que tem hoje, 45% hoje seria o que tem desse indicador em funcionamento, e quais serão as metas para os próximos anos, sendo que em 2030, 80% dos serviços do Estado, eles querem que seja transformado em algo digital. Isso é o planejamento estratégico no âmbito do Estado. Você vem enxergando de maneira macro, fazendo o estudo do Estado, verificando as variáveis e transformando essas variáveis em algo palpável, em algo que você vai conseguir transformar, em algo que você vai conseguir gerenciar aí de maneira clara. Ok? Esse é o exemplo. E aí a gente vai falar em áreas temáticas. Quais são as áreas temáticas
do estado de Minas Gerais que a gente vai trabalhar. E são 14 áreas, sendo 9 áreas temáticas finalísticas. Uma área finalística é aquela que é a operacional, aquela que realmente funciona na prática, é o operacional. E as áreas de apoio e suporte são as áreas administrativas, que faz com que as áreas operacionais recebam recurso, receba apoio, receba tecnologia. Essas áreas são de fundamental importância aí para que a gente consiga entender essa questão de área temática. As áreas finalísticas do Estado, aquelas que vão ser operacionais, serão agricultura, pecuária e abastecimento. Outra, desenvolvimento social, uma área que vai trabalhar no campo operacional. O meio ambiente, cultura e turismo, educação, saúde, desenvolvimento econômico, infraestrutura e mobilidade e segurança pública. Está aqui a nossa segurança pública linda, maravilhosa, que eu amo de coração e cada dia mais perfeita. Apoio. Qual é a área de apoio? A advocacia geral, que vai trabalhar as questões gerais e jurídicas. Os combates à corrupção, integração e ouvidoria, que é onde você vai ter a área de apoio aí acompanhando se está havendo ou não corrupção no Estado. A área da fazenda, que é a área econômica, que vai gerar o dinheiro, é aqui que gira o din-din. O planejamento e gestão, né? Aqui que vai sair todo o planejamento, aqui que vai sair todos os estudos, o dia a dia, como que vai sair essa questão estratégica, como que vai sair os créditos orçamentários. E a parte, né, de governo e gabinete militar, que vai pensar nessa área militar aí para o Estado como um todo. Então essas áreas temáticas serão estudadas, e essas áreas temáticas é a parte macro em departamentos, e esses departamentos vão começar a pensar de maneira bem específica para cumprir o objetivo geral da organização, que é que o cidadão tenha orgulho de ser mineiro, por uma gestão perfeita, por uma gestão muito boa em 2030, com todas as metas alcançadas aí de maneira técnica e de maneira qualitativa. E aí, vamos dar um exemplozinho de área temática para vocês. O estudo que a gente tem, deixa eu só ajustar aqui, ao vivo, beleza. Vamos lá. E aí os estudos que a gente tem dessas áreas temáticas é o seguinte. Eu peguei uma área temática estadual, que é a segurança pública, e para mostrar para vocês como isso vai ser feito em qualquer área. Essa área temática, primeiro ela pega um banco de dados com todos os indicadores que apareceram durante os últimos anos. E esses indicadores mostrarão como que serão feitos os projetos, né, os programas governamentais e os projetos. E esses projetos serão mensuráveis e acompanhados. Nós vamos falar isso mais para frente, sobre os acordos de resultado. O que o Estado espera da área de segurança pública? Porque o governador, ele pensa de maneira estratégica. Ele tem os seus conselheiros, os seus secretários de maneira estratégica. Mas aí quando eu pego no departamento, eu já vou para a parte tática. E esse departamento que vai trabalhar com segurança pública vai ser a Secretaria de Estado de Segurança Pública, né? Que a gente vai ter aí trabalhando especificamente com segurança pública. E aí, nos acordos de resultado, eles vão pegar indicadores importantes. Quais são os indicadores importantes e fundamentais para que essa área se desenvolva? Um desses indicadores importantíssimos na área de segurança pública seria a taxa de crime violento por 100 mil habitantes de Minas Gerais, né? E aí o estudo mostra para a gente, de 2015 a 2019, esse cenário, onde você tinha em 2016 aqui, ó, o pior pico criminal histórico que nós tivemos, certo? Desde quando começa a ser mensurado, e durante os outros anos, com a implantação de cada ano estratégico, como que houve uma redução criminal, até chegarmos no ano de 2019 aqui, com uma redução expressiva dentro da criminalidade, daqui praticamente 50% de redução criminal do que ocorreu em 2016, e isso impacta na sensação de segurança pública e na melhora da percepção de segurança pública aí de todos os moradores do estado de Minas Gerais. Isso é gestão estratégica, isso é pensar de maneira departamental, isso é começar a mensurar, né, os indicadores de desempenho nessa área temática que nós chamamos de segurança pública. Ok. Outro indicador importante na área de segurança pública, para vocês terem como exemplo também de como isso é feito,
seria a taxa de redução de homicídio, né? Taxa de homicídio consumado por 100 mil habitantes. Da mesma forma, começa a mensurar em 2015, 2016, chegamos a picos aqui absurdos, e até chegar em 2019 aqui com reduções expressivas, né? Quase também 50% de redução em relação ao ano anterior. Isso é fundamental para que o Estado consiga entender como que os seus indicadores foram, né, um trabalho retrospectivo, e qual é o objetivo a ser alcançado, como que a gente vai buscar isso daí e quais as ações deverão ser feitas no âmbito do Estado. E aí, meus queridos, o que que acontece? As diretrizes estratégicas. Diretriz é aquilo que vai fazer com que o Estado siga de maneira eficiente todas as suas ações, aquilo que ele quer. Olha só, quando eu penso em diretriz estratégica, eu penso num Estado como um todo. Eu penso num Estado que vai contribuir para que o seu desenvolvimento social seja um resultado importante para o seu funcionário, para o seu contribuinte. Beleza? E aí vem, qual que é a ideia de diretriz estratégica? Contribuir para uma redução da criminalidade. Olha só, a ideia então que é que os órgãos contribuam para a redução da criminalidade. Outra, quando eu falo em criminalidade ou diretriz estratégica na área de segurança pública, eu vou buscar meios alternativos para modernizar a polícia civil, fazendo formações, esclarecimento dos crimes, do crime organizado, corrupção, tráfico de drogas. Então eu vou formar para melhorar o esclarecimento de crimes, do crime organizado, da corrupção, né? Vou trabalhar essas vertentes. Então, o que eu quero de cada órgão será uma diretriz estratégica. Eu vou falando com o órgão, falo, órgão, aqui, eu quero que vocês trabalhem para reduzir a criminalidade. O Polícia Civil, eu quero que vocês melhorem aí essa formação de vocês. Eu quero que vocês consigam esclarecer melhor os crimes. Eu quero que vocês combatam o crime organizado, a corrupção e o tráfico de drogas. Então isso aí, o Polícia Civil, são as suas diretrizes, acompanhem isso daí. O âmbito estratégico, aqui em cima, a gente quer que esse resultado chegue em 2030 e mostre que o Estado tem aquela visão alcançada. Todo mineiro tem orgulho de ser mineiro. Então isso se chama diretriz estratégica. Essa diretriz é a direção. E aí, de forma departamental, a gente vai fazer planos estratégicos departamentais. Aquilo que eu falei no âmbito do meio, no âmbito tático. Beleza? Outra coisa que eu tenho na área de segurança pública é focar numa diretriz em desarticular a lógica do ciclo vicioso da violência, fortalecendo os sistemas socioeducativos e prisionais. Então isso, gente, vai ter que se construir projetos em cima dessa ideia, com soluções alternativas, garantia de saúde, educação e trabalho ao detento, visando a sua reintegração social. Aí eu vou mostrar, direcionar a Polícia Penal, o que eu quero dela. Então, órgãos, olha lá, isso aqui é muito voltado para a Polícia Penal. Eu quero que vocês aqui ajudem no fortalecimento do sistema socioeducativo. Pense em projetos para isso. Desenvolva isso. Porque esse quesito vai nos ajudar a alcançar um estado melhor para se viver daqui a 30 anos. Vai dar orgulho ao mineiro. Continuando nas diretrizes estratégicas, que a gente está mostrando para vocês, estabelecendo. Outra coisa importante é melhorar o processo, a comunicação sobre a atuação da segurança pública. Olha uma diretriz importante aí para que todos do Estado com a população. Fortalecer a atividade correcional, no qual tange a supervisão, controle de qualidade, orientação e realização pelas corregedorias dos órgãos de segurança pública e pelas ouvidorias. Outra coisa importante que a gente tem para trabalhar, otimizar vistorias de estabelecimentos de uso coletivo pelo Corpo de Bombeiro, iniciando gestão por metas, soluções alternativas, disseminar a cultura e prevenção de incêndios. Isso é uma diretriz estratégica. Essa diretriz será transformada em projetos por órgãos, pelos órgãos. Aí fala, bombeiro, o que eu quero que você melhore? Vocês entendem o que é uma diretriz estratégica?
Outra, investir em inteligência de segurança pública, promovendo a centralidade e integração dos sistemas de informações existentes, assim como ampliando as habilidades das áreas de estatísticas e análise criminal. Outra coisa importante na diretriz estratégica que a gente tem aí para fazer com que a nossa inteligência se torne cada vez mais competitiva, cada vez melhor e dê respostas ao comando das instituições de forma que eles tomem uma decisão com mais qualidade. Isso é uma diretriz estratégica. Já só para a gente não se perder, pensa numa diretriz estratégica, aquilo que é construído para que você consiga, dentro do planejamento estratégico, construir projetos para alcançar essas diretrizes. A diretriz mostra o caminho. Agora, o projeto vai colocar isso de maneira mensurável, colocar metas, objetivos e tudo mais. Então, o PMDI traz todas as diretrizes estratégicas. E aí, do PPAGE e depois na LOA, que a gente vai pegar essas diretrizes estratégicas e transformá-las em algo concreto para que a gente possa perseguir no âmbito estadual. Entendam essa ideia aí das diretrizes estratégicas trazido no PMDI. Continuando, as ideias são desenvolver maturidade institucional coletiva entre os órgãos de segurança e proteção pública, visando a integração do planejamento, das metas de monitoramento, das ações, além de refinar a interlocução entre esses órgãos e os demais componentes do sistema de justiça criminal, que é juntar os órgãos de segurança pública, harmonizar, fazer com que um converse com o outro, seja harmônico, sejam dependentes um do outro. Outra ideia, focar na desburocratização e na ampliação do uso de tecnologias digitais para melhorar a infraestrutura e a formação e a distribuição dos recursos e as atividades das forças de segurança pública. Então, gente, é desburocratizar, melhorar a tecnologia digital, a infraestrutura, a formação, distribuir recursos melhor e melhorar as atividades relacionadas à segurança pública. Importantíssimo para a gente aprender. Outra, avaliar a distribuição das forças de segurança e proteção públicas, buscar otimização em localização, infraestrutura e recursos e continuar a ampliação da cobertura de atuação dos bombeiros em unidades diretas e atendimentos indiretos. Então, é uma distribuição em todo o estado. Você vai melhorar essa distribuição em todo o estado. Se eu conseguir ampliar o serviço de segurança pública, desde as cidadezinhas menores até as maiores, eu consigo harmonizar, eu consigo melhorar, eu consigo fazer com que esse serviço chegue nos demais órgãos de segurança pública. Então, para resumir, o que seria o PMDI, Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado? Primeiro é o estudo completo de todas as áreas de gestão, é a definição de cada área de gestão e depois colocar as diretrizes estratégicas para que você consiga pegar essas diretrizes e ir nesse caminho em cada órgão. Eu peguei alguns exemplos da segurança pública, mas isso é feito na área da saúde, na área da educação. Você tem diretrizes estratégicas em todas as áreas temáticas que são trabalhadas. Essas áreas temáticas estaduais são importantíssimas para mostrar quais são as diretrizes estratégicas. E essas diretrizes, vocês perceberão que serão transformadas em algo extremamente concreto aí para que a gente alcance um ótimo resultado. Beleza? Essa é a segunda aula. PMDI é o plano estratégico no âmbito estadual. E isso vai ser desdobrado até a gente chegar no âmbito de uma corporação policial mineira durante as aulas. Um grande abraço e até a próxima.